Bom dia a todos e a todas, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos dar sequência à nossa disciplina Zoologia 4 com uma aula sobre seleção sexual. Bem, quem propôs isso foi Darwin, o mesmo que propôs seleção natural, ele também propôs a seleção sexual, porque ele achou alguns comportamentos e adaptações que pareciam contrariar a seleção natural. Quer dizer, a seleção natural é que favorece adaptações que aumentam a sobrevivência. E por que ele pensava isso? Porque quando um sapo vocaliza, coachando, mostrando o seu saco vocal, quando uma ave com sua plumagem exuberante que está realizando um cortejo dançando, mostrando as suas penas, suas asas, esses animais estão, sim, parece que estão mostrando para os outros animais o quê? Olha, prestem atenção em mim. Quem que vai prestar atenção? É claro que ele estava pensando na fêmea, a princípio, mas os predadores também poderiam estar prestando atenção. E isso, ao ser predado, diminui a sua sobrevivência. Então Darwin achava muito estranho. E aí então ele pensou na seleção sexual, que seria uma seleção de caracteres que aumenta o sucesso de acasalamento. Então, assim, naquela época, em 1871, quando ele escreveu o livro A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, ele pensou em dois processos, que os machos competiriam entre si. Desculpa aí, pessoal. Os machos competiriam entre si pelo acesso às fêmeas, e as fêmeas seriam criteriosas e discriminadoras. Isso já aconteceu em outros vídeos, em outras aulas, essa irritação no início da madrugada, Daqui a pouco passa. Então seria os machos competindo entre si, a seleção intrasexual, e a competição intersexual quando as fêmeas realizam, normalmente são as fêmeas que realizam a escolha do parceiro, Então a seleção sexual seria, então, um processo em que há uma seleção de caracteres que aumenta o sucesso de acasalamento. Mas inicialmente vamos definir o que é um macho e o que é uma fêmea. Parece uma pergunta simples, porque nessa foto ninguém tem muita dúvida de quem seria o macho e a fêmea da espécie humana, Mas nem sempre é tão fácil, E nós podemos fazer uma diferença entre machos e fêmeas usando o dimorfismo sexual. Normalmente o que nós estamos vendo nessas duas fotos aqui é o dimorfismo sexual secundário, Aquele que aparece em outras características morfológicas, Como por exemplo aqui, ó, essa espada aqui, ó, esse espinho aqui na frente aqui desse nerval, e também nesses chifres aqui desses carneiros montanheses aqui, que seriam os machos, Então, aqui dá para ver nesse peixe que seriam as fêmeas. É uma fêmea que não tem esse apêndice anterior, porque existe assim, isso aqui é o dimorfismo sexual secundário, o dimorfismo sexual primário, que é pelas mônadas, Então dá para diferenciar pelo dimorfismo sexual primário e pelo secundário. Então aqui, ó, existem várias características, morfológicas, Então aqui, ó, esse macho tem o lobo inferior da ladeira caudal, tá vendo? Maior, Enquanto que a fêmea não tem características, tipo cor, manchas, do salmão, que na parte final do seu evento, quando eles sobem os riachos para reproduzirem, olha só como é que o macho tem uma postura, tem um formato mais agressivo e tem essa corcunda anterior que se forma quando ele está subindo, apêndices morfológicos diferentes aqui, ó. E um dos mais estranhos, que tem um vídeo sobre isso também, sobre esse dimorfismo, é o parasitismo sexual do macho, Então aqui nós temos aqui, ó, a fêmea, que é um peixe muito grande, e o macho aqui, ó, que é um peixe pequeno, que se funde aos tecidos, o macho se agarra à fêmea e os seus tecidos se fundem aos tecidos da fêmea,
e ele torna um parasita mesmo, né? Não só um parasita sexual, mas um parasita, né? Mas um parasita sexual no sentido que a fêmea vai levando ele, porque a fêmea, ele pode ter encontrado a fêmea e a fêmea ainda não está apta para a reprodução. Então ele vai esperar ali a fêmea ficar apta para liberar os seus espermatozoides e a fêmea vai liberar os seus óvulos, né? Pode ter mais de um macho por fêmea, tá? Então podemos ter outras estruturas, como aqui ó, o órgão de cópula dos peixes cartilaginosos, né? O clasper, né? Que é encontrado nos machos. Aqui ó, muito interessante. Pode ter diferenças de tamanho. Então, em primeiro plano aqui nós temos uma rã, né? Fêmea. E ao segundo plano aqui nós temos um macho. Nesse caso aqui a diferença é o tamanho dos braços. Olha aqui o braço da fêmea, como é que ele é fino. Olha o braço do macho, muito hipertrofiado. Então é um braço de halterofilista, né? E os machos geralmente são mais fortes porque eles brigam entre si. Lembra aquela competição intersexual que Darwin falou? Outras estruturas e ornamentos, né? O principal dele no caso dos anfíbios são o saco vocal, aqui, ó. E temos algumas estruturas aqui, pode aparecer no peito do animal, no tórax, né? Ou na mão, que dos machos. E aí, por transparência, a gente também pode ver também aqui, ó. Aqui os óvulos, né? Tá vendo um óvulo aqui, ó? Isso aqui é uma fêmea, né? Tamanho também, no caso dos anuros, é possível verificar ou não, alguns são mais evidentes, né? Nesses três aqui, ó, nós podemos ver que a fêmea, né, que está embaixo, é maior do que o macho, aqui não é tão evidente. O que esses quatro casais estão fazendo aqui, estão na posição de amplexo, né? Amplexo é o abraço nupcial que o macho realiza na fêmea, né? Antes da desova. Então o macho vocaliza, a fêmea vai lá, esse é o processo geral, tá? A fêmea pode realizar a escolha do macho através das vocalizações. Então ela definiu o macho, então agarra a fêmea, entra em amplexo. Vocês podem ver que aqui ó, o macho agarra atrás do tímpano, é um abraço cefálico, tá vendo aqui também. Mas aqui ó, já está abraçando a região inguinal, na região axilar, né, embaixo. Aqui a região cefálica e aqui esse macho, nessa espécie, agarra a fêmea e faz o amplexo na região inguinal. Então há diferenças nessas posições, considerando as diversas espécies, diversas famílias de anuros. Ornamentos também, nós vimos isso aqui na aula de comunicação, né, o apêndice golar de algumas espécies de lagartos, né, que pode ser usado para comunicação, né, para reconhecimento específico, e nesse caso, então, a fêmea pode utilizar o movimento de contração, né, e relaxamento desse apêndice gular, como também o levantamento e abaixar da cabeça, do crânio, para fazer a escolha do seu parceiro. Podemos ter aqui, nós estamos vendo um dimorfismo de cor, né? Fêmea e macho, né? O macho é mais cinza, a fêmea é verde. Tamanho, né? Que o macho é muito maior do que as fêmeas. As aves do paraíso aqui, ó, que os machos têm estruturas bem evidentes, né? Que tornam ele bem evidente. Então ele realiza uma dança, um cortejo muito exuberante, né? Que as fêmeas não têm, então as fêmeas pensam mais na segurança, digamos assim. Foi o que a seleção natural adotou as fêmeas dessas espécies, como também na grande maioria das espécies de aves. Então aqui nós estamos vendo que a plumagem entre macho e fêmea, né, é bem diferente na época da reprodução. Pode ser que na época, quando os animais não estejam em reprodução, as plumagens não sejam diferentes, mas na época da reprodução, os machos geralmente têm uma plumagem mais vistosa do que das fêmeas, porque justamente, quer dizer, com brilho, né, se ela está bem vistosa, as fêmeas podem estar se baseando nesse brilho, nesse contraste,
porque animais machos que não estão tão saudáveis não vão ter uma pena bem vistosa. E as fêmeas, por sua vez, precisam de uma certa proteção, elas não precisam ficar se exibindo, chamando a atenção de predadores, como Darwin hipotetizou lá em 1870, né? Então, elas, por isso, assim, que é uma ideia, assim, que as fêmeas têm uma plumagem mais simples, né? Então, só para mostrar que essa diferença de tamanho está em primatas aqui, ó, né? Tem outros mamíferos, está em répteis, tipo tartarugas, e está até nos invertebrados, né? Os machos são menores que a fêmea, em regra geral, né? Então nós temos aqui, ó, aquilo que eu falei, que o lobo inferior da nadadeira caudal é diferente, né? Então você tem assim, em determinadas espécies, né, que esse lobo é mais evidente, tá vendo aqui, ó, que é bem evidente, os machos têm, então é mais evidente, as fêmeas não têm, mas você vai ter espécies do gênero que não tem. Tem um pouquinho de apêndice só os machos, ou não tem nenhuma. E outras espécies que vão podendo ter, que tem mais apêndice caudal, né? Então, assim, esse ornamento que é usado, que é o dimorfismo sexual secundário, é também utilizado também em questões taxonômicas sistemáticas também, né, pelos pesquisadores. Mas, enfim, o que é o macho e o que é uma fêmea? Tem a ver com o tamanho dos gametas, que nesse caso, pensando em nós aqui, vertebrados, são gametas de tamanhos diferentes, né? O que a gente chama de anisogamia, né? Gametas são de tamanhos diferentes. Então nós temos dois tipos de gametas, né? Um gameta maior, que é o óvulo, e um gameta menor, que são os espermatozoides. Então, se convencionou que o animal que produz os gametas menores são os machos. O animal que produz o gameta maior é a fêmea, né? Então aqui a gente já começa a ver as diferenças, né? Então o macho é um indivíduo que possui gametas pequenos e móveis, e as fêmeas é um indivíduo que possui gametas grandes e imóveis, né? A produção é barata no caso dos espermatozoides, a produção é cara no caso dos óvulos. Por ela ser uma produção barata, são produzidos muitos, milhões de espermatozoides. Porque a produção é cara, são produzidos poucos, né, óvulos pelas fêmeas, em comparação com o número de gametas que o macho da espécie produz. E ao longo da vida, né, há uma diferença entre machos e fêmeas, né? Então, no caso de quantos filhotes poderão ser deixados, né? Então, no caso do elefante marinho, que enquanto o macho deixa 100 descendentes, a fêmea só deixa 8. Por quê? Porque o leão marinho tem um harém, um macho muito grande, se reproduz com diversas fêmeas, né? Então ele tem esse 100 com diversas fêmeas. As fêmeas não, muitas vezes vão ter só com um único macho. O alce também, o alce vermelho, que também tem um sistema de harém, a diferença é menor, mas os machos têm muito mais, deixam muito mais descendentes, 24, do que as fêmeas, que deixam 14, né? Aqui há fotos, né, são só para ilustrar um representante masculino, um representante feminino da espécie humana, né, um macho e uma fêmea da espécie humana, enquanto que a mulher mais prolífica, né, que teve mais descendentes, teve 69, foram muitos filhos, e porque aí teve filhos até trigêmeos, quadrigêmeos, o homem teve só 888, que é um número assustador, né? Pensar que um homem deixou 888 descendentes, é claro que só é possível se tem um sistema de harém, né? Então dá uma diferença grande, né? A mulher só tem máximo, que é um absurdíssimo, né? Esse número aqui, 70, né? 10% do valor do máximo de um homem, dos descendentes de um homem, né? Está relacionado que as fêmeas, né, humanas
tem menos de 1000 óvulos no ovário, enquanto que em cada ejaculação de um homem, né, são jogados para fora ou dentro do corpo da fêmea 350 milhões de espermatozoides. A rigor, então, uma única ejaculação masculina pode fecundar toda a população feminina da Europa. E que determina o sucesso reprodutivo dos machos e fêmeas, né? O que tem a ver? Machos, assim, tanto machos e fêmeas, assim, quanto mais descendentes, melhor, né? É isso que determina o número de descendentes. Nós vamos ver o princípio de Bateman, que foi feito com moscas, tá? Não é vertebrado, mas foi feito com mosca. Então aqui nós temos dois gráficos aqui, ó, fêmeas de moscas e machos. Então número de moscas, né, de fêmeas e número de machos. E número de cópias. Vocês estão vendo aqui tem um percentual muito grande das fêmeas que tem uma cópula, duas, menor e três. E dos machos tem percentual bem grande, bem diferente das fêmeas, aqui, ó, que não conseguiram nenhuma cópula, 60, né, conseguiram uma, e 60 conseguiram um pouco mais de 60, e 60 conseguiram duas cópulas. Então, quais são as conclusões? Que a maioria das fêmeas consegue cópula. Então, no número de fêmeas observado, vocês estão vendo que a maioria conseguiu, esmagadoramente. Conseguiu uma, ou duas, ou três acasalamentos. Mas nem todos os machos conseguem, né? Se vocês olharem aqui, ó, um número bem grande de machos não conseguiu. Então, esse aqui é 60, 60, 120, 160, né? 120 com mais 40, 160, com mais 40, 200. 200, cerca de 220% não conseguiram, né? Dos machos conseguiram cópula, né? Então, isso já dá uma diferença. E aqui nós temos dois outros gráficos, também comparando fêmeas e machos, que tem o número de cópulas por número de médio de prole produzido. Que vocês estão vendo que assim, as fêmeas não têm um claro aumento de número médio de proles, né, produzido, enquanto que os machos têm. Com uma cópula, né, vai ter 40 descendentes, com duas vai ter 90, quase 90, e com três vai ter 120. Então, claramente, há uma correlação positiva. Quanto mais cópulas, mais descendentes. As fêmeas não, tá vendo? Aqui é uma tendência à estabilidade. Então, somente o sucesso reprodutivo dos machos é determinado pelo número de cópulas obtido. E aí, eles fizeram um outro experimento. Um experimento, né, observacional. Eles pegaram que, olha só, casais que foram formados, né, naturalmente, as fêmeas escolheram, né, os parceiros, os machos, e aqui foram casais que foram formados pelos pesquisadores, né? Tem um grupo 1, machos escolhidos naturalmente, e 2 casais formados. E aí então você teve larvas do grupo 1 e larvas do grupo 2. Elas foram identificadas, né, e cresceram, e no final o que foi? As larvas do grupo 1 se saíram melhor que as larvas do grupo 2. Elas se desenvolveram mais rápido, atingiram o último estágio, chegaram ao último estágio primeiro que as larvas do grupo 2, em tamanho maior. Então o sucesso reprodutivo das fêmeas é determinado pela qualidade dos machos com os quais elas copulam. Os machos, então, que elas escolheram, que elas fizeram o processo de seleção, de escolha, têm características melhores do que os machos que os pesquisadores escolheram para formar os casais. Então, o sucesso do macho é pelo número de cópulas. O sucesso das fêmeas é pela escolha, né, determinado pela escolha, pela qualidade dos machos, e isso depende da escolha que elas realizam. Então, resumindo, nós temos diferenças no tamanho do gameta, né? Então você tem as fêmeas, né, são os indivíduos que têm gametas grandes e móveis, os machos, gametas pequenos e grandes, gametas pequenos e móveis, então tem um menor investimento, né? Aqui eles têm um maior investimento, que a fêmea tem mais a perder,
Então, a menor taxa reprodutiva potencial deixa menos descendente ao longo da vida, que é possível deixar mais descendentes ao longo da vida. Então, tem atividade sexual menos intensa, atividade sexual mais intensa, considerando somente descendentes, tá? Aqui atividade sexual, considerando a descendência, não é atividade sexual, o sexo pelo sexo, que isso só foi demonstrado a princípio, né, na espécie humana e numa espécie de bonobo, uma espécie de chimpanzé. Todos os outros, o sexo é para a reprodução, então é isso que aqui está dizendo. Então as fêmeas, como elas investem mais, né, têm menor taxa potencial reprodutiva, elas são mais criteriosas na escolha dos parceiros. Os machos não, então eles competem entre si, porque quem compete, quem tem os melhores locais de exibição, quem é mais forte no sentido assim, que consegue dominar, expulsar outros machos e controlar um grupo de fêmeas e constituir o seu harém, então eles brigam entre si, então é competição entre os machos, tá? No final, o sucesso reprodutivo das fêmeas é determinado pela qualidade dos parceiros, e o sucesso reprodutivo dos machos é pelo número de cópias que eles realizam. E aí nós vamos ver em alguns grupos a questão dos modos reprodutivos, né? Que compreendem, por exemplo, um processo de escolha, um processo de cortejo, competição, o local onde que esses ovos são depositados, se há cuidado parental ou não. Então, os peixes têm uma grande variedade de modos reprodutivos, que começa muitas vezes, né, no cortejo. Então, no caso dos tubarões e das raias, existem locais específicos onde os machos se reúnem, ficam lá se exibindo, são arenas de exibição, e as fêmeas chegam depois e aí vão realizar um processo de escolha. E nesse cortejo, né, pode haver contato físico entre machos e fêmeas, né? Os salmões, né, eles nascem nos riachos, né, e aí a larva vai para os oceanos e 4, 5 anos depois eles retornam aos mesmos riachos em que nasceram. Então, está vendo que é um outro modo reprodutivo, né? Então, e aí eles sobem a correnteza, enfrentam todos os perigos, né? E quando chegam lá no platô, lá em cima, os machos ainda brigam entre si pela posse das fêmeas, né? Quem vai se acasalar. Então, nós temos alguns locais, por exemplo, que a fêmea, né, há uma fertilização na fêmea, o macho, né, deposita os ovos, os espermatozoides, depois a fêmea com o ovo opositor coloca os ovos, aí já são ovos, já são fertilizados, num bivalve, né? E aqui, ó, você tem uma reprodução comunal, né? Machos e fêmeas liberam espermatozoides, liberam óvulos e cria essa nuvem aqui, que é um conjunto de gametas que vão se reproduzindo ali, vão formando, vão fecundando, né? Vão fertilizando os espermatozoides de vários machos, fertilizam óvulos de várias fêmeas. Você pode ter território, machos que defendem territórios, nesse caso aqui alguns ciclídeos que vocês estão vendo, machos aqui, ó, que fazem uma bacia, né, no solo, né, que eles defendem, ou então como o peixe palhaço vão defender a sua anêmona, né, que é o seu território onde eles vão depositar os ovos, né. Nós temos aqui dois modos interessantes e diferentes, né. Você tem aqui, ó, esse peixe aqui, cujo os filhotes se desenvolvem na região bucal, né? Tá vendo aqui, ó, o peixinho lá dentro. Ou então aqui no cavalo marinho, que você tem uma bolsa onde que os ovos se desenvolvem, só que essa bolsa é no macho, tá? Não é na fêmea. Tem um vídeo suplementar que vocês vão poder ver isso aqui. Então, nesse caso aqui, são os machos que ficam grávidos, né? Não as fêmeas, né? E não só, é toda nessa família aqui, ó, né? Então tem os cavalos marinhos, peixes cachimbo aqui, ó, né? Que também tem essa particularidade que são os machos que realizam o desenvolvimento, né? Que cuidam, que tem a bolsa
né, que tem o marsúpio, né, a bolsa reprodutiva que vocês estão vendo aqui, que é abaixo da nadadeira anal, que não tem na fêmea, tá vendo? Então, dimorfismo sexual secundário, que tem no macho aqui. Ou no caso dos peixes cartilaginosos, nós temos o que? Nós temos assim alguns peixes cartilaginosos, tubarões e raias que colocam os ovos no meio externo. Então, esse é o ovo. São colocados no meio externo e eles se desenvolvem lá sem nenhum cuidado parental. O embrião está se desenvolvendo, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, está se desenvolvendo e aí no final ele eclode um tubarãozinho ou uma raia, né? Ou, né, nesse caso, eles podem se desenvolver dentro do corpo materno, né? Então seria um animal ovo vivíparo, né? Que aí só saem quando só eclodem, né? São liberados quando estão todos bem desenvolvidos. Também nos peixes nós temos uma coisa interessante que é o hermafroditismo sequencial, né? E uma das espécies mais estudadas são os peixes de coral. Então nós temos o macho, né? Que geralmente é um animal maior, né? Nesse caso aqui, um animal maior, que ele tem o seu harém. Então tem várias fêmeas aqui. E esse macho secreta um hormônio, inibição do hormônio masculino, né? Então lembre-se que é o hermafroditismo sequencial. Nós vamos explicar isso aqui rapidamente aqui agora. Então, quando esse macho desaparece, né? Porque os pesquisadores removeram ele, né? Ou porque ele morreu, o que que acontece? Não tem mais esse hormônio que inibe o desenvolvimento da glândula masculina nas fêmeas. E aí então começa uma disputa entre as fêmeas para quem vai se tornar o próximo macho. Geralmente a fêmea, né? Quando eu falo geralmente, pode ser que a fêmea maior, né, morra, por exemplo. Mas geralmente nesse processo as fêmeas maiores elas vão se tornar a dominante, né? E aí é como ela é a dominante, né? O hormônio masculino, né? Não tem mais inibição do desenvolvimento do hormônio masculino que desenvolve a glândula masculina. Então, quando essa glândula masculina começa a ficar funcional, ela se torna um macho. E aí ela altera a sua coloração e aí então ela começa a secretar o hormônio inibidor da glândula masculina, joga isso na água e aí então joga esse hormônio na água, esse feromônio na água e aí então esse hormônio então inibe o desenvolvimento das outras fêmeas. Elas crescem um pouco, se desenvolvem um pouco, mas não se desenvolve mais. Então agora aqui então nós temos um novo macho que é a fêmea maior do grupo de fêmeas que sobrou. Tá? E nos peixes, enfim, nós temos 4 mecanismos de determinação do sexo. Né? Nós temos assim, cromossômico, né, que já nascem definidos, né, quem é macho, quem é fêmea, como no nosso caso, XX, XY, né, um processo similar ao longo de toda a vida. Temos esse caso aqui que chega num determinado período, né, então geralmente nascem no verão, por exemplo, aí eles vão crescendo, né, são todos fêmeas, assim, crescem e quando chega no inverno, quem está num determinado tamanho menor se torna macho. Quem está num tamanho maior se torna fêmea. Tá? E aí então fica para o resto da vida. Ou temos essa questão do hermafroditismo, né? Que pode ser de 2 jeitos, né? Sequencial, de 2 jeitos. Primeiro são todos machos e depois se tornam fêmea. Primeiro porque a ideia é assim, um macho menor, gameta masculino menor, menos custo energético, então um animal pequeno pode produzir muitos gametas. E aí ele vai crescendo e aí ele se transforma em fêmea. Então nesse caso, veja só, são aqueles peixes abissais que vivem muito em profundidades. Então a chance, né, o encontro de macho e fêmea é muito difícil, não é tão fácil assim. Então, assim, o animal então maximiza a sua chance de reproduzir. Primeiro, ele é um macho,
Então ele tem que encontrar uma fêmea. Então ele passou toda a vida como a vida, né, relativa dele como macho e não encontrou uma fêmea. Ele foi crescendo, então agora ele se torna uma fêmea. Então ele vai ter que ser encontrado por um macho. Então ele aumentou a chance de ser encontrado. Ou no caso dos recifes, dos peixes de recife de coral, que primeiro são, né, são fêmeas e depois se tornam machos, tá? Cresce e se tornam macho. Então temos esses mecanismos de determinação do sexo, né? Cromossômico, ambiental e hermafroditismo. Nós temos algumas espécies, e o jaçanã, o frango d'água, que temos uma reversão de papéis sexuais. Não tem nenhum problema, né? Que geralmente assim, a gente fala assim que os machos são as fêmeas é que cuidam dos filhotes, né? Então, nesse caso aqui, não. Né? São os machos que cuidam dos filhotes, tá vendo? E ele fica com tudo, com todo o custo do cuidado parental. Nesse caso aqui, as fêmeas são maiores do que os machos, né? Diferentemente de outras espécies de aves. Então, as fêmeas mantêm nos seus territórios 3, 4 ou 5 machos, e ela vai se reproduzir com cada um deles separadamente. Então, aí ela está aumentando, nesse caso aqui, o sucesso da fêmea é determinado com quantos machos que ela se reproduz. Tá vendo que já é uma diferença da ideia inicial? E aí, passando para os sapos, nós temos assim a competição intersexual que pode se apresentar no coacho, né? Então, macho cantor, é uma estratégia de conseguir fêmea, é o macho empoleirar lá no ramo da vegetação, ou mesmo na água, como a gente já viu, ou no solo. Ele vocaliza e atrai a fêmea. Isso aqui é o saco vocal, tá? O som, né, produzido nas cordas vocais aqui é uma amplificação, como se fosse uma caixa de som. Ou ele pode se comportar como um macho satélite, né? Tá vendo aqui, ó, que tem um macho aqui, que é o macho que está vocalizando, até para ver o saco vocal, e esse aqui fica ali, ó, orbitando. Então, o que ele está fazendo? Uma fêmea vem por aqui, ó, passa aqui na frente dele, ele amplexa, abraça. Ou então a fêmea vai, passa aqui, ele não faz nada e consegue e vai até esse macho cantor amplexa e agora então, amplectados, eles vão procurar o local para desovar. E aí esse local ficou sem ninguém cantando. Esse macho então, que não vocalizava, passa a vocalizar. Porque ele está interessado no local. Né? Aquele local demonstrou que consegue atrair fêmeas. Ou ele pode até interceptar uma fêmea. Por quê? Porque talvez seja um macho mais jovem, um macho menor, né, que não vai ter uma boa atividade de vocalização, não conseguiria ser escolhido pela fêmea, ou pode ser um macho que ficou aí 10, 12 noites, né, que tem espécies que ficam, machos ficam mesmo todas as noites indo para o brejo, e aí vocalizando é uma atividade que demanda muita energia, e durante essa vocalização eles não se alimentam direito, então ele vai para o brejo, se alimenta, mas fica ali também, tem quem sabe, na expectativa de conseguir algum amplexo. Eles não se reproduzem na mesma intensidade, então geralmente aqui nessa espécie os machos satélites conseguem entre 10 e 15% dos amplexos, né? Mas é muito melhor do que se ele ficasse, por exemplo, lá no meio da mata, né? Se ele ficasse no meio da mata para se alimentar, o sucesso de acasalamento seria zero. Aqui ele está se alimentando e consegue por volta de 10 a 15%. Ou machos fazem a procura ativa. Tá vendo que aqui nós temos os machos de sapo cururu que estão nadando na água aqui, ó, tá vendo? Que estão procurando por alguma fêmea. Pode ser que encontrem. E aí se encontra, eles vão amplificar. Mas pode ter uma outra estratégia. Um macho pode ser um macho vocalizador, cantor, que conseguiu uma fêmea. Aí vem um macho que está procurando. Ele encontra um casal. O casal já está formado. Então, o que acontece? Esse macho que encontrou o casal pode
realizar a estratégia do macho deslocador, tá vendo? Ele vai se enfiando aqui e vai empurrando o macho que tinha amplectado primeiramente, e aí ele expulsa aquele macho e aí ele amplecta. Então, nos anfíbios, nos anúrios, nós podemos ter macho cantor, macho satélite, macho que faz procurativa e macho deslocador. Todas elas têm custo e benefício, né? No macho de procurativa, pode acontecer o que? Isso aqui nós temos um machinho de um sapo cururu, e aqui nós temos um casal da Boana Faber, que é a perereca ferreiro. Então esse casal dessa perereca passou na frente desse macho, ou esse macho estava procurando ativamente, encontrou esse casal, amplectou, mas vai perder o esforço daquela noite, porque são espécies diferentes, não faz sentido e não vai acontecer nada. Mas conseguiu a espécie, está certinho, machos e fêmeas da mesma espécie, amplectaram. Aí nós vamos ver os modos reprodutivos, mais ou menos como a gente viu nos peixes, né? Então, o padrão geral é que os anúrios colocam os seus ovos na água, né? E aqui. Então, aí nós temos este padrão, que é o padrão vocalização, macho vocaliza, atrai a fêmea, forma casal, casal desova na água, desova eclode girinos, os girinos se desenvolvem, né? O processo final da metamorfose é a regressão da cauda, se torna um jovem, o jovem se torna adulto, o macho vocaliza, atrai a fêmea, forma casal e assim vai o ciclo da vida. É assim, esse é o processo da grande maioria das espécies. Mas nós temos algumas espécies que realizam um processo diferente, né? Já uma diferenciação. Nesse caso aqui, ó, dessa espécie, o casal dessa espécie aqui, eles mergulham e colocam os ovos aqui, ó, debaixo na água, mas debaixo de uma rocha, tá? Dando uma proteção para aqueles animais. Aqui, aquela perereca ferreiro, nós estamos vendo um casal aqui, ó, a fêmea e o macho. E aqui nós estamos vendo uma panela, tá vendo? Uma bacia que o macho construiu. Então aqui, ó, tem o resto dela aqui também, assim, ó, é um círculo. E o macho represou um conjunto de água aqui. O brejo está para cá e ele construiu isso aqui. Ele fica vocalizando, né? E aí quando a fêmea chega, ela mergulha aqui na água, faz uma inspeção e aí o macho vem, encosta com a mão no dorso da fêmea, né? E aí se a fêmea, quer dizer, a fêmea encosta no macho, né? No dorso do macho, sinalizando para ele que ele foi escolhido. Então ele amplecta a fêmea. Só que a fêmea ainda dá uma melhorada nessa parede aqui, ó. Então vocês estão vendo aqui, ó, que ela mergulhou e o bracinho dela aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, tá bem visível aqui, ó, vai trazendo lama do fundo e vai melhorando aqui, ó. Tá vendo que os dois braços aqui vai, né, amassando barro ali mesmo, literalmente. Porque eles vão colocar os seus ovos aqui e isso dá uma proteção, né? Porque todos os predadores estão lá no brejo, mas aqui eles estão protegidos. Só que precisa de haver uma enchente, uma subida da água, né? Chuva, para que essa parede se rompa e depois que os girinos, um dia depois, os girinos possam ir para o corpo principal da água. No dia seguinte, o macho, tá? Ele volta a sua panela de barro lá e ele não vocaliza e fica vigiando, tá? Fica realizando cuidado parental. Porque tem machos folgados, né? Opa, cheguei aqui, já tem a panela pronta, eu vou começar a vocalizar. Se um outro macho começar a vocalizar aqui, esse macho, que provavelmente é o pai, né, dessa desova aqui, expulsa aquele macho invasor. Então, cuidado parental. Tem espécies de anfíbios, né, de anúrios, que colocam aqui os seus ovos nas folhas, como vocês já viram naquele vídeo lá da serpente, né, que preda os ovos, né. Então aqui, ó, a folha está sobre a água, à medida que os girinos, né, vão se desenvolvendo.